pessoal, tudo bem? Então, segue aqui a resolução dos exercícios referente ao conteúdo de física térmica. Então, a lista de exercícios que foi encaminhada para vocês está aqui, né? E aí eu vou fazendo a resolução, um comentário de algumas das questões que são dissertativas, e a que for dissertativas não, né? Mas que a resolução precisar aí de algum cálculo, algum tipo de situação mais elaborada, a gente vai fazendo aqui passo a passo. Então, a primeira questão é uma questão do Enem de 2013, e aí tá assim: é comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor, ou o calor hoje está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, o correto significado de calor nas expressões, então assim, quando eu digo hoje está calor, ou hoje o calor está muito forte, fisicamente falando, isso está correto, né? Então, o primeiro olhar aqui seria o não, né? Essa forma de expressão está incorreta, né? Porque a gente sabe que calor é energia em trânsito, é energia fluindo de um corpo para o outro, né? E que temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? Então, vamos lá. Não, pois o calor é energia térmica em trânsito. Então, essa daqui é a alternativa correta. Tá? Vou até colocar aqui em vermelho. E vamos lá. Não, pois o calor é uma quantidade de energia contida em um corpo. Não, o calor não é contido num corpo. Um corpo não pode conter calor. Um corpo pode transmitir essa energia térmica, né? E daí a gente chama isso de calor. Mas não que isso é algo inerente a ele, né? O movimento das partículas, sim, mas não energia, mas não calor, né? Então aqui também está equivocada. E não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Então, assim, o calor, né, o quanto está fluindo, o quanto está sendo transmitido de um corpo para o outro, não é diretamente proporcional à temperatura, né? Vai depender qual é a diferença de temperatura entre esses corpos e de outras características, né? Então, o quanto o material é um bom condutor ou um bom isolante térmico, isso depende de outros fatores, ok? Então, essa aqui só poderia ser a alternativa C. Vamos lá para o próximo. Em experimentos, também aqui em 2013. Em um experimento, foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra pintada de preta, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Então, o primeiro monitoramento foi enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e o segundo monitoramento foi após a lâmpada ser desligada e essas garrafas voltarem a ter o equilíbrio térmico com o meio ambiente. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi, bom, a garrafa preta, tanto para absorver quanto para liberar essa energia, ela tem maior facilidade, né? A troca aí vai ocorrer mais facilmente na garrafa preta do que na branca. Então, a correta alternativa aqui é, né, a maior taxa de variação da temperatura aconteceu tanto no aquecimento quanto no resfriamento, foi para a garrafa preta, porque que é o seguinte, a gente vai ver quando a gente trabalhar ótica, que o branco, ele é a reflexão de todas as cores do espectro visível. Então, o que acontece? Essa radiação incide e ela toda é refletida. Já o preto, ele é a absorção de todos esses comprimentos de onda, né? Então, ele vai absorver mais energia, o preto, em relação ao branco. Isso significa que se ele absorve mais energia, o líquido que está aqui no seu interior, ele vai receber mais energia também, o que vai proporcionar, né, o aumento da temperatura, uma maior elevação de temperatura do líquido contido na garrafa preta
do que o líquido contido na garrafa branca. E aí, se ele foi aquele que atingiu a maior temperatura, então ele foi o que teve a maior variação de temperatura durante o aquecimento, durante a lâmpada estar acesa. A partir do momento que eu apagar essa luz e ele retornar para a temperatura ambiente, ele também vai ter a maior variação de temperatura, tá? Então, a melhor alternativa aqui é a alternativa E, tá? Justamente por essas questões. Então, o preto, a garrafa preta, o líquido contido na garrafa preta vai ter uma maior variação de temperatura enquanto a lâmpada está acesa. Isso significa que ao desligar a lâmpada e, né, os dois frascos aí retornarem à temperatura ambiente, como a garrafa preta atinge uma maior temperatura, até ela voltar para a temperatura ambiente, ela também vai ter aí uma maior variação de temperatura em relação à garrafa branca. Então, maior no aquecimento e maior no resfriamento. Vamos lá para a próxima. Próxima Enem 2009. Esse daqui é um exercício bem interessante e ele é bem típico de Enem, né? Você pega um conceito físico e aí mistura com um contexto aí um pouco mais puxado, né, para um problema matemático, então ele é bem interessante. Então, Enem 2009, durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro do álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Bom, a gente tem que fazer o seguinte, ele vai comprar 20 mil litros de álcool. Esses 20 mil litros de álcool, eles vão sofrer uma dilatação térmica quando eles passam de 5 para 35 graus Celsius. E ele está dizendo aqui que todo esse álcool é vendido. Essa parcela, né, essa quantidade, esse ΔV, né, essa variação do volume devido ao aumento da temperatura, é uma quantidade de combustível que o dono do posto não pagou por ele. Né? Então, esse valor, além dele vender, né, uma quantidade a mais, ele vai ter um lucro aí de 100% do preço de venda, porque ele não vai ter um custo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular quanto foi a dilatação. Então, primeiro, cálculo da dilatação térmica do álcool. Então, aqui, quando a gente fala de líquidos, não faz sentido a gente pensar em dilatação linear ou superficial. Líquidos e gases são os sistemas que a gente vai falar de dilatação volumétrica. Então, vou inserir aqui a equação. Então, vamos lá. ΔV, que é a nossa equação da dilatação, né? ΔV é igual a V0. Vamos ver, opa. V0 vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama. Cadê o gama aqui? Cadê? Aqui. Vezes o gama do álcool, vezes o ΔT, que é a minha variação de temperatura. Então, ΔT. Beleza. Bom, das informações que foram dadas aqui pra gente, tem aqui meu ΔV,
O volume inicial que eu tenho são 20.000 litros. Então, eu posso colocar 20 vezes 10 a terceira, ou simplesmente escrever o próprio 20.000 aqui, né? Então, eu vou deixar 20.000 vezes. O coeficiente de dilatação linear é 1 vezes 10 a menos 3. Então, vou escrever aqui, 1 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3. Vezes a variação de temperatura. Então, a temperatura final, sempre que a gente fala em variação, é sempre a temperatura final subtraída da inicial. Nesse caso, a final 35, a inicial 5. Então, eu só vou ajeitar esse 20.000 e transformá-lo para a notação científica, que eu acho que fica mais fácil da gente fazer as contas. Então, no lugar do 20.000, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zerinhos. Eu vou colocar 2 vezes 10 à quarta. Vezes 10 à quarta. Então, vamos lá. E aí, já vou fazer aqui, né? 35 menos 5, isso daqui vai dar 30. Aí eu fiquei com 2 vezes 1 vezes 30. Então, aqui vai ficar aqui essa variação do volume. Vai ser 30, que é a multiplicação dos números, né? 2 vezes 1 vezes 30. Dá 60, não dá 30, né? Opa! E aí, eu tenho 10 à quarta multiplicado por 10 a menos 3. Na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio e somo os expoentes. Nesse caso, vai virar uma subtração, porque os expoentes é negativo. Então, eu vou fazer aqui por partes. Então, aqui ficaria, vou somar, né, os expoentes. Nesse caso aqui, vai virar uma subtração, porque eu vou fazer regra de sinal aqui, né? Então, aqui vai ficar 3, né? Mais com menos vai dar menos 3. Depois aqui vai dar 1 positivo. Depois aqui vai dar 60 vezes 10. Então, isso daqui mostra pra gente que a variação do volume foi de 600 litros. Então, significa que esse dono do posto, ele vende por dia 600 litros de álcool com lucro de R$ 1,60 por litro. Então, em um único dia, ele lucrará. A gente pode pensar aqui no lucro do dia, né? O lucro diário. E depois a gente faz o da semana, só para a gente ir por partes aqui. Então, aqui, o lucro diário seria lucro diário, né, em relação só a essa parcela da falcatrua que ele faz, tá? Fora o do outro, mas é porque ele está perguntando para a gente, com essa atitude, qual é o lucro que ele vai obter, né? Então, aqui vai ficar 600 vezes 1,6. Então, fazendo essa conta, só para a gente fazer aqui rapidão, vou usar aqui o calculadora rapidinho, só para facilitar a nossa vida. Isso vai dar R$ 960. Então, R$ 960 por dia, apenas com essa medida. Então, beleza. O lucro após uma semana, então, após uma semana que são 7 dias, vai ser o lucro da semana é igual ao lucro diário vezes 7. Então, a partir daqui,
Eu vou pegar o lucro diário, que é 960. Aqui, 960 vezes 7. 960 vezes 7, isso daqui vai dar um lucro semanal de R$ 6.720. Então, ao longo de uma semana, ele fatura só com essa atitude R$ 6.720. Alternativa D. O lucro dele está entre 6 e 6.900. Beleza?